Glória a Deus. Vamos aproveitar, querido, que estamos de pé ainda. Vamos abrir a palavra do Senhor. No livro de Mateus, capítulo 25, perdão. Mateus, capítulo de número 25, verso 13. Mateus, capítulo 25, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor Jesus. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Feche os teus olhos por um momento, querido. Faça um momento de reflexão, antes da gente começar a ministrar a palavra do Senhor. E pensa para Deus nesse momento: Senhor, vem falar comigo, Pai. Sinta a presença do Espírito Santo neste momento. Esse culto está tão maravilhoso, querido. Jesus está em casa e Ele quer ser adorado pelos seus filhos. A presença dEle está aqui. Aleluias. Adore a Ele. Que o céu ouça a tua voz neste momento. A Ele a glória. Aleluia. Para sempre. Eleve o teu pensamento para Ele. Eleve, querido. A Ele a glória. A Ele a Sinta Ele aí. Sinta o toque. Sinta o abraço. A Ele a glória. Sinta o renovo. Para sempre. Diga para o Senhor: Senhor, fala comigo nessa noite. Fala para Ele do teu jeito. Deixa o Espírito Santo de Deus te envolver. Deixa Ele te envolver. Seja tocado neste momento. Seja fortalecido por Ele. Renovado pela presença dEle. A glória dEle está aqui nesse lugar, igreja. Toda a igreja adore. Adore, igreja. Pode dar uma salva de palmas bem forte para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Tome seu assento neste momento, querido. Desde o início deste culto, querido, que a presença do Senhor se manifesta nesse lugar. É tão bom, querido. A Bíblia diz que em uma certa ocasião, Jesus ele estava no centro de casa. E uma multidão estava ali dentro daquele ambiente. E de repente chegou 4 homens carregando um paralítico em uma cama. E quando eles chegaram, eles encontraram um obstáculo bem à porta. Mas eu não sei, querido, qual a distância que eles andaram. Qual a distância que eles caminharam. Qual a distância que eles caminharam para levar aquele homem. Às vezes há esforços, querido, que a gente faz, mas a gente estabelece limite. Quantas pessoas pegaram alguém e levaram, mas quando sentiram o peso, eles não persistiram em ir até Jesus. Mas aqueles 4 homens, não sei a distância que eles caminharam, mas se esforçaram e chegaram. E eu acredito que naquele momento, um teve a ideia dos 4 ali. Nós viemos até aqui. Fizemos tanto esforço para caminhar. E nós vamos desistir aqui porque está
fechada a porta com o volume de pessoas que tem aqui dentro. E talvez algum deles disse, vamos fazer algo diferente hoje. Eu sei que talvez o dono da casa vai ficar chateado, mas vamos abrir o teto da casa e vamos descer o nosso amigo por lá. E a Bíblia diz, querido, que eles destelharam a casa. Imagine o cenário. Aqueles homens destelhando a casa, tirando as telhas da casa, e todo mundo olhando o que está acontecendo. E quando de repente que eles destelham a casa, talvez por umas cordas amarradas, eles descem aquele homem. E talvez um deles entra no meio da multidão, porque não dava para descer os 4 pelo telhado. Talvez ele chegou e disse, Jesus, nós viemos de tão longe. Perdoa-nos a nossa loucura de abrir o telhado. Mas foi o único jeito que nós encontramos de ter acesso ao Senhor. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, querido. Mas eu quero dizer que você pode fazer algo diferente nessa noite para ter acesso a Deus. O teu acesso nessa noite não pode estar limitado, querido, por uma força humana. Não limite os teus esforços para te encontrar com o Senhor. Não limite os teus esforços. Se preciso for, querido, você vai fazer alguma coisa que vai escandalizar alguns. Mas eu tenho certeza que o Senhor da casa, Ele vai atender o teu pedido. E você vai sair daqui nesta noite abençoado. Porque para isso Deus está em casa, para abençoar o seu povo. Não haveria nenhum propósito Deus estar naquele lugar se não fosse para curar, para libertar, para transformar vidas. Me mostre o momento em que Jesus para jogar a conversa fora. Quando Jesus parava, as palavras que ele falava era para tocar corações. As palavras dele era levanta e anda. As palavras dele era, a partir deste momento o espírito de morte sai e entra o meu espírito sobre esta criança. E aquele jovem vive e o cenário de um cortejo, de um funeral se acaba. Coloca o versículo de novo aí, Mandressa, por favor. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Eu quero, querido, pregar nessa noite uma ilustração sobre o casamento e a vinda de Jesus buscar a sua igreja. Esse casamento que eu vou falar é um casamento judaico. Um casamento que é tradição durante séculos, milênios. E eu quero trazer essa comparação, para ficar bem entendível. O Senhor Deus, Ele trouxe, no capítulo 25, a parábola das 10 virgens. E Ele disse que as 10 pegaram azeite e saíram em uma caminhada para encontrar com o noivo. Mas no casamento judaico, o homem, ele via uma moça, e se simpatizasse por ela, ele decidia no seu coração preparar um dote para comprar o tempo de trabalho que o pai e a mãe dedicara a criar aquela mulher. Então ele preparava, não era um preço barato, era um preço muito alto, um preço muito caro. E se ele estivesse muito encantado por aquela mulher, ele aumentava o dote para que o dote seja irrecusável, pastor José. E ele pegava, querido, aquele certo valor e dizia, pai, eu vi uma moça, gostei dela, e quero casar com ela. Ou o casamento era arranjado entre os pais. Então, aquele moço junto com o seu pai, ele ia à casa do pai da moça. E quando ele chegava lá, ele depositava a certa quantia em valor para oferecer como dote para aquela moça.
E aquele pai olhava tudo aquilo, e diante daquele cenário, a gente já começa a ver o que Cristo viu. O que Cristo olhou do céu para uma noiva e disse: eu quero esta noiva para mim. Eu quero esta noiva para mim, estou disposto a pagar o preço que for para tê-la para mim mesmo. A Bíblia diz, querido, no livro de João, capítulo de número 1, e o verbo se fez carne e habitou entre, ou melhor, no versículo 1 e 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então Cristo olhou para mim e para você, sem medir, querido, o estado que estamos, sem conhecer-nos de uma forma íntima, como homem, como Deus conhecia, mas como homem não. Mas mesmo assim, Ele decidiu pagar um preço por esta noiva. E o alto preço que Jesus pagou, nós vimos isso na cruz do Calvário, quando Ele derrama o seu sangue. Imagina, querido, o preço que Jesus pagou por mim e por você. Não foi um dote comum, querido. Ele não pagou um valor como o homem paga na antiguidade, ainda hoje ainda paga, por uma mulher para se casar com ela. Mas Ele fez algo muito mais forte, muito mais intenso, muito mais forte, que vinha do seu interior. Eu quero fazer algo melhor, maior, porque esta proposta deve ser irrecusável. Olhe para mim nessa noite, querido. Ele está oferecendo, através da sua palavra, para todos aqueles que o aceitarem. Imagina, querido, aquela noiva, aquela moça, quando ela via aquele rapaz chegar pela primeira vez, e aquele pai dizia: esse moço tem este preço aqui para pagar por você. Talvez a gente imaginando os olhos daquela moça brilharem pelo noivo, pelo moço que ainda não era noivo, ou talvez aquele olhar de decepção. Não era isso que eu esperava para mim. Tem muita gente olhando, querido, para aquele que fez a proposta, para aquele que morreu na cruz do Calvário exatamente desta forma. Eu vou ter que abrir mão desta vida que eu vivo para ir embora morar com o noivo. Eu vou ter que abrir mão dos confortos que eu aprendi aqui. Será que eu vou me adaptar com o estilo de vida que Ele tem preparado para mim? Eu não sei. Mas naquele momento, querido, diz a história do casamento judaico, que se o pai aceitasse, se ele dissesse sim, o noivo preparava um cálice de vinho e dava para a moça. Se ela bebesse, estava assumido, estava feita uma aliança para um futuro casamento. Escute aqui. Cristo veio aqui e Ele já mostrou as suas intenções para com a noiva, para com a igreja. Ele começa a chamar os discípulos antes de serem salvos em Cristo. Eles eram homens comuns. Mas chega o momento que Ele senta com eles e Ele pega o cálice. Eu quero ler exatamente aqui, irmã Andressa, Mateus capítulo 26, versículo 27 ao 29. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos,
porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Escute isso aqui, querido. Quando aquela moça bebia aquele cálice de vinho, ela estava dizendo: a partir deste momento eu tenho uma aliança de fidelidade contigo, aleluia. A partir do momento, querido, que Cristo te ofereceu na Santa Ceia o cálice do Senhor, e você bebeu, você estava assumindo um compromisso com aquele que você hoje chama de noivo. Você tem uma aliança com o Senhor. Nós temos uma aliança estabelecida, preparada, escrita para com o Senhor. Mas ainda existe um grande perigo dentro desse período de tempo que você vai passar esperando o noivo vir te buscar. O noivo dava presentes para que a noiva se lembrasse dele durante o período que ele iria passar longe. Eu queria que a irmã Andressa colocasse aqui para fazer menção 1 João 4,13. 1 João 4,13. Fique tranquila. Sabe por quê, queridos? Eu fiquei impactado quando eu comecei a estudar sobre esse casamento. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água... Não, 1 João, irmã Andressa, está em João aí, desculpa. 1 João, lá no finalzinho. 1 João 4,3. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu... Não, diga à igreja bem forte, o seu... Escute que eu quero que você entenda nessa noite, querido. Aquele noivo pegava um presente, ele dava para aquela noiva, para que ela não esquecesse dele durante o período que ele estava ausente. Sempre que ela olhava para aquele presente, ela dizia: eu estou aguardando pelo meu noivo, eu estou esperando pelo meu noivo. Sempre que você sente a presença do Espírito Santo, qual é a sensação que dá? Eu estou esperando pelo noivo, eu estou aguardando o dia de encontrar com o meu noivo. Ele nos deu esse presente, ou melhor, ele nos deu presentes. Os dons do Espírito, Ele deu para a igreja como presente. Quando você coloca a mão sobre o enfermo e você disser: enfermidade, sai da vida dele ou dela, em nome de Jesus, e aquela enfermidade sair, lembra que isso foi um presente que o noivo te deu. Ele vai vir te buscar, igreja. Conserva o presente que está nas tuas mãos. Conserva o que está em tuas mãos. Conserva os presentes que o Senhor te deu. Todas as vezes, querido, que você falar de Jesus para alguém e aquela pessoa se converter a Cristo, lembra, isso é um presente que o noivo te deu. Mas ainda existe um perigo durante esse período de tempo. Porque após ele dar o presente, ele partia para sua casa ou para sua terra. Ele passaria entre 1 a 2 anos para vir buscar a sua noiva. Ele não escrevia, ele não mandava carta, eles não se viam durante aquele tempo. Não sei se você já começou a entender, querido. A noiva estava ansiosa para ver o noivo. Cada dia que se passava, ela sabia que estava mais perto de abraçar o seu noivo. Cada dia que se passava, ela sabia que estava mais próximo de encontrar com o noivo para o casamento tão esperado.
Quando ele ia preparar lugar. Olha isso aqui. Quando ele saía da presença da noiva, porque agora ele já tinha uma aliança, ele ia preparar lugar. Para quê? Para quê? Ele estava preparando lugar para levar a sua noiva. Para ele poder chamar de esposa, ele tinha que ter um lugar para levar a sua noiva. Ele ia preparar um lugar. Aí diz, querido, a história que o pai do noivo preparava na sua casa um quarto que era para a noite de núpcias. E os 7 dias de duração do casamento. Enquanto isso, o noivo preparava uma casa pessoal, particular, independente da sua família. Ele preparava uma casa e quando acontecesse o casamento, ele tem um lugar preparado para ele levar a sua. Isso é forte demais, irmão. Mas ainda existe um perigo, bispo. Qual é o perigo, pastor? Ela é noiva, está comprometida, mas ainda não casou. Olhe para cá para você entender a palavra de Deus nessa noite. É noiva, está comprometida, mas ainda não se casou. Então existe um perigo. Qual é o perigo, pastor? A noiva se distrair, a noiva se desaperceber. A história conta, querido, que a noiva até o sair de casa tinha que cobrir-se com o véu, para que todas as pessoas que olhassem para ela dissessem: é uma noiva comprometida. Ninguém poderia ver o rosto daquela noiva. Por quê? Porque aquela noiva tinha uma aliança com o seu noivo. Aquela noiva estava esperando, ansiosa, o dia de encontrar-se com o noivo. E aonde está o perigo? É que aquela noiva não poderia quebrar a aliança que ela tinha com o noivo. Ela não pode quebrar a aliança. Se aquela noiva, querido, aquela virgem, segundo está aqui escrito no livro de Mateus capítulo 25, se aquela noiva fosse violada, ela perderia completamente. Seria quebrada, interrompida aquela aliança. Ela não tinha mais direito de se casar com o noivo. Ela não tinha mais o direito de se encontrar com o noivo. E aqui Deus me dá uma advertência para a igreja. Tem muitos, queridos, de nós que já estamos com uma aliança firmada, já estamos desposados, já estamos esperando a vinda do noivo, mas estamos distraindo, estamos procurando, como se não tivéssemos compromisso, alguém melhor para tentar pelo meio do caminho desviar-se do propósito que você tem, da aliança que você tem com o noivo. Se aquela moça, querido, ela não guardasse a pureza e a santidade, aquela moça ia receber um nome a qual nenhuma mãe, nenhum pai gostaria que seu filho, sua filha fosse chamada por este nome de prostituta. E o que é isso, pastor? Prostituta é uma pessoa que deixou de se guardar para um homem e decidiu prostituir-se, vender, comercializar ou entregar para qualquer um aquilo que era para ser exclusivamente do noivo. E se a noiva, querido, se prostituir, ela quebra aliança com o noivo. Não há mais nenhum meio de chegar até o noivo, não há nenhum meio de chegar ao casamento, não há nenhum meio de você consumar o casamento se você perder a santidade e a pureza e o cuidado de se guardar para o noivo que foi preparar lugar. O noivo, querido, ele foi com fidelidade para preparar o lugar para te levar, para estar junto dele. A mesma coisa que o noivo dizia, ele dizia: noiva minha, espere-me, eu vou preparar um lugar para nós, e eu virei, e quando eu vier, vou te levar para estarmos juntos por toda a vida.
A Bíblia diz que geralmente, ou a história conta que geralmente, quando o noivo estava tudo pronto para vir, estava acontecendo um ritual constantemente na vida da noiva. Qual era, pastor? Chama-se banho da purificação. O que era esse banho da purificação? Aquela noiva estava se adornando, ela estava se preparando, aquela noiva estava se cuidando, dizendo: a qualquer momento meu noivo vai vir, a qualquer momento ele vem para me encontrar, e eu não quero que ele me encontre de qualquer jeito. Eu acredito, querido, que aquela noiva não tinha tinha 2 vestidos brancos, um para usar em um dia e o outro para usar no próximo dia e lavar aquele que talvez tinha sujado. Ela estava sempre adornada, esperando pelo noivo. Ela estava ansiosa, dizendo: eu sei que o meu noivo virá, uma hora ele vem para me buscar e eu preciso estar preparada para encontrar com ele. Quando nós olhamos para a parábola das 10 virgens, a gente vai ver que, e tardando o noivo tardou a vir. Por isso que a noiva ficava atenta. Era entre 1 a 2 anos. Não se sabia o dia e nem a hora que ele viria buscá-la. E olhando, querido, para este cenário, eu vejo as 10 virgens quando elas adormecem. Quando elas adormecem, elas estão literalmente, querido, descansando. E no momento do descanso, existem 2 coisas importantíssimas que a gente precisa perceber nessa passagem bíblica. Uma, se preocupou em ter reserva. E o que era reserva? Se ele vier, eu preciso, pelo menos naquela época não tinha energia elétrica, não tinha essa iluminação. Então a noiva e as damas de honra, elas precisavam sempre estar atentas, para que na hora que o noivo chegasse, elas pegassem suas lamparinas e seguissem o noivo para o casamento. Então o que elas ficavam fazendo? Preocupadas. Como é que está o azeite aí? Tem bastante. Passava-se 1 semana, 2. E como é que está o azeite? Está precisando, corre e coloca. Repõe o nível de azeite. Tem que ter reserva, porque a viagem vai ser longa. E nós precisamos ter azeite para ir até o lugar que Ele tem preparado para nós. Então elas estavam sempre se preocupando, querido, sempre preocupadas. Elas estavam sempre vigiando, sempre atentas, sempre observando o que estava ao seu redor. Quando a noiva ia sair de casa, colocava o véu para quê? Para ninguém se encantar, para ninguém cortejar, para ninguém dizer nada. Por quê? Porque ela não tinha nenhum interesse. Porque ela já tinha um interesse. Qual é o interesse da noiva? Qual é o interesse da noiva? Escute, querido. Não te iluda com nada aí fora. Não te iluda com as coisas deste mundo. Porque o nosso interesse está no noivo. Nós escolhemos Ele. Ele nos escolheu. A Bíblia diz: não fostes vós que me escolheste, mas eu escolhi. Quando Ele morre na cruz do Calvário, Ele está dizendo: eu vou pagar o que ninguém pagou por esta noiva. Quando Ele vai, Ele disse: eu vou e prepararei lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Geralmente no casamento, o noivo não vinha durante o dia, ele vinha durante a noite. Por quê? Porque o noivo tinha no seu pensamento: será que ela me aguarda mesmo? Será que ela ainda espera por mim? Será que eu e você ainda estamos esperando o noivo? Será que eu e você estamos ansiosos para nos encontrar com Ele?
Será que todos os dias nós nos levantamos e nos preparamos e dobramos os nossos joelhos, que é o nosso adorno para com Cristo, e nós jejuamos, que é o nosso adorno para com Ele, e nós meditamos na sua palavra, que é o adorno para com Ele? Será que todos os dias nós estamos preparados, dizendo: Ele pode voltar hoje, Ele pode estar às portas, a qualquer momento o noivo está vindo, e eu preciso estar preparada para me encontrar com Ele? Vou fazer uma pergunta para a igreja. Se você soubesse que Jesus voltaria daqui a uma semana, o que você ia fazer para mudar a sua vida? O que você iria mudar na sua vida? Alguém tem coragem de responder? Wagner, sem querer responder, respondeu. Sabe o que nós teremos que fazer, bispo? Nada. Como assim nada, pastor? A noiva tem que estar preparada. Eu não vou me preparar para a vinda dele, não. Se ele vier voltar daqui uma semana, eu continuarei na mesma caminhada, na mesma fé, na mesma esperança. Se ele for voltar daqui a um ano, 10, 20, 50, eu preciso continuar esperando pelo noivo. Eu não tenho, querido, que mudar. Se eu sou uma noiva que estou preparada, aguardando pelo noivo. Quantos podem dar glória? Quantos podem aplaudir o nome do Senhor? Noiva preparada. Aleluia. Somos uma noiva preparada. Não se prepare para se encontrar com Cristo. Esteja como a noiva, adornada e preparada para se encontrar com Ele. Eu queria chamar o grupo de louvor que está por aí, para a gente encerrar. O que eu ia mudar? Não ia mudar nada. Porque diz o nosso bispo: eu vou morar com Cristo, estou preparado para me encontrar com Ele. Então você está preparado, você vai fazer o que para mudar? Nada. Você está preparado para te encontrar com Cristo. Você pode se colocar sobre os seus pés nesse momento? Escute, querido. Queridos, quando estava tudo pronto, tudo preparado, o noivo se levantava. Ele pegava um chofar, ou uma trombeta, uma buzina, e ele partia em direção à casa da noiva. Onde é a casa da noiva? É a terra. A casa da noiva é na terra. Eu quero ler uma escritura antes da gente começar a louvar o Senhor. Glória a Deus. No livro de 1 Tessalonicenses 4:16, irmã Andressa, 17, por favor. 1 Tessalonicenses 4:16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o... Olhe para cá e eu encerro aqui. A Bíblia diz que o noivo vinha, e quando ele chegava às portas da noiva, ele pegava a trombeta e tocava. Ele dava um grito, talvez o nome da noiva, e ele tocava aquele chofar, e a noiva levantava
junto com as suas damas de honra, e diziam: vamos, o noivo está às portas. É tempo de estar preparado, porque o noivo está às portas, igreja. Noiva do Cordeiro, o noivo está às portas. Aleluia. Adore o Senhor ao som deste louvor, querido. De um lugar muito distante daqui, Mas o noivo está lá. e falaram de um lugar, Aleluia. onde o Rei dos Reis está. Eu estou sentindo a glória aqui, queridos. Onde o Todo-Poderoso O noivo está lá, querido. Aleluia. Assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei cantar. Depois de casar com ele. Passar nos portões. Aleluia, 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 aleluia. Celestiais, com os anjos. Adora, igreja. Para Oh, glória. bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino. A noiva já está com o Cordeiro. Em adoração, Prepara-te, noiva. em louvor, Esteja preparada para ele. sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. A glória de Deus está preparada para aqueles que aguardam por ele. Hoje eu sei que este lugar, Aleluia, aleluia, não se pode comparar. É o lugar que ele preparou. Comparar, riqueza que não falta, e a coroa até teremos ali. Cantaremos com os anjos, voaremos como arcanjos. Aleluias. Onde livre viveremos. É o que Deus tem para mim e para você, igreja. Sempre então diremos. É o que Deus tem para nós. Espera por ele. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar nos portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino. Santo, santo, eu irei